Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro Turbine o Cérebro para Grandes Provas. Eu sou a professora Aline, estou aqui com a minha amiga e companheira de trabalho, a professora Vera. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam preparados para turbinar esse cérebro. Isso aí, Vera, nós vamos nos apresentar brevemente, né? Eu e a professora Vera fazemos parte aqui do grupo docente da Unisa, Universidade de Santo Amaro. Estamos presencialmente no polo do metrô Adolfo Pinheiro, mas, né, com vocês aí por, né, via online pelos polos da Unisa, espalhados aí por todo o Brasil. Então, é uma alegria estar com vocês. Meu trabalho na Unisa é focado no curso de pós-graduação, né, presencial, e também no curso de graduação, também de psicopedagogia, né? Na verdade, estamos aí na psico, e o meu percurso, além da Universidade de Santo Amaro, é ser professora da rede municipal aqui de São Paulo, então, sempre perto dessas questões da escola, dos alunos, dessa realidade aí, do desafio que vocês têm nos próximos dias, que é fazer provas, que é estar dando conta desse processo todo de estudo que vocês já construíram até aqui. E aí, Vera? Bem, a minha trajetória é um pouco mais longa do que a Aline, né? Até pela minha idade. Eu fiquei aí 34 anos, muito próximo de vocês, já fui diretora de escola, de uma escola de ensino médio, inclusive. Tenho trabalhado bastante com os professores, estou aqui na Unisa também, na psicopedagogia, como coordenadora na pós-graduação e como coordenadora na graduação da psicopedagogia, e também a gente trabalha em outros cursos como docente, e é sempre um prazer trabalhar, né, com essa possibilidade das provas que estão sempre aí nos assustando, mas elas não devem nos assustar, porque a gente vai se preparando, né, durante toda uma vida para chegar nesse momento tão importante. E eu entendo, né, que todos vocês que estão aqui e outros que virão assistir estão bem interessados em fazer a prova porque tem um sonho, e é o sonho que alimenta a nossa vida, a nossa trajetória. A gente vai construindo esses sonhos. Vocês agora, né, já numa escolha profissional, já tentando, né, pelo menos pensando, né, em fazer esta jornada no início da carreira, e é muito importante que a gente se prepare, e é tão importante que a gente trabalhe com esse cérebro, né, esse órgão tão importante, que ele não está sozinho, é lógico, não é? Mas é ele que nos garante aí algumas ferramentas para a gente angariar aí muitos projetos, trabalhar nessa trajetória. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Turbinar o cérebro, dar algumas dicas, né? Claro que a gente vai trabalhar pequenas coisas, não é? Porque a formação de vocês foi a mais importante, né, nessa trajetória, é aí que estão as ferramentas, e nós vamos dar algumas dicas de como vocês
acessarem um pouquinho tudo isso que vocês já vivenciaram, né, nesses movimentos de formação. Vocês estão bastante tempo na escola, não é? E é isso que nós viemos fazer aqui hoje, dar uma ajudazinha, dar um pontapé, não é, Aline? Isso aí, Vera. A Vera toca num ponto bem bacana, que é a questão da motivação interna, que é do sonho, que é do desejo, que é nesse pique que vocês estão estudando, se preparando para fazer algumas provas, né? Nós pensamos bem no Enem, que foi a nossa demanda aqui da palestra, mas o que nós vamos discutir, compartilhar com vocês serve para outras experiências, outras provas além do Enem. Serve depois até de formados, quando vocês forem disputar vagas, né? Que a vida é assim, a gente vai para lugares buscar novas chances e oportunidades, a gente nunca tem a sensação que está tudo completo, né? Como a Vera disse, vocês estão com esses desafios iniciais, esse desafio da juventude, mas outros ainda virão. Então, a ideia é que a gente possa discutir alguns eixos de como vocês possam seguir melhor nessa jornada, que é de executar, né? Executar essa tarefa cognitiva, de uma exigência cognitiva enorme, que são as provas, em que vocês vão acionar aí as ferramentas da leitura, da escrita, da compreensão, enfim, um caminho gigante aí de habilidades que a gente às vezes nem se dá conta de tantas habilidades que a gente tem que utilizar na hora de exercer uma tarefa. E no caso aqui, a nossa tarefa é a prova. Eu vou passar para vocês um slide de índice, contando um pouco como vai ser o nosso percurso, em que eu e a professora Vera iremos compartilhar com vocês discussões a partir destes eixos. Então, nós temos aqui eixos logísticos, que parecem simples e até são, se forem considerados como eles devem, né? Então, nós vamos falar um pouquinho como a gente se organiza com essa logística da prova. E depois os aspectos biológicos, também bastante importantes, né? Que como a Vera trouxe, nós vamos para essa prova, né? Com um percurso aí construído ao longo do tempo de estudo de vocês. E daí vocês vão precisar acionar todas essas memórias, todas essas aprendizagens. Então, como a gente cuida do nosso organismo, né, desses nossos aspectos de saúde mesmo, para estar o melhor possível nesta semana de prova e principalmente na data da prova, no dia anterior. Então, os aspectos biológicos entrarão nesse sentido. E, por fim, os aspectos cognitivos, que são, de fato, essas ferramentas que a gente está comentando aqui, de leitura, escrita, compreensão, como que a gente organiza, né, a nossa cognição com melhores estratégias para que a gente tenha atenção, para que consiga fazer uma leitura das questões com bastante grau interpretativo. Então, todas essas dicas, esses elementos aí para essa parte mais do momento da prova mesmo, a gente trata nesse eixo de aspectos cognitivos. Dentro desse eixo, a gente tem um tempo de ludicidade aqui preparado para a gente fazer um exercício lúdico para entender um pouco como a nossa atenção funciona, como a nossa estratégia funciona, e, por fim, um quadro, como a professora Vera contou, né? Ela, além da universidade, percorreu bastante tempo num colégio, né, na gestão do ensino médio, também na Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo, construindo materiais que a gente, hoje vocês estão tendo acesso como estudo, mas ela já passou por toda essa área técnica, então ela vai contar um pouquinho no último eixo, o que essas provas também pedem, né? Quais esses elementos de atenção de construção de texto, esses elementos atentar-se a situações, problemas que aparecem, enfim. Então, esse aspecto cognitivo, ele é um pouquinho mais longo que os outros itens, porque é onde, de fato, a gente materializa o momento da prova, tá? Então, esse é o nosso percurso de conversa. Sim. E é importante, né? Esses aspectos logísticos vai parecer algo assim meio, né? Sem importância, mas se vocês não estiverem lá, como que vocês vão usar todas as outras dicas? Vocês precisam estar lá no dia,
Então, é por isso que a gente deu um pouco de atenção logo de início, não é, Aline? Para que eles realmente estejam lá. Fazer uma prova pressupõe que vocês estejam no local. Isso. Então, o nosso item agora, o nosso primeiro item que nós nomeamos por aspectos logísticos, então ele diz respeito a itens, né? Bastante simples, mas que, como, né, a professora Vera acabou de falar, se a gente não começa pelo simples, a gente não chega no elaborado. Então, item, atentar-se ao local da prova, principalmente ao local, porque data é mais fácil, né, de você anotar, registrar. Todo mundo aí já guardou as datas do final de semana que vocês farão esse teste, mas o local de prova é algo que a gente precisa atentar-se, porque nem sempre a gente conhece o local de prova. E em algumas situações a gente conhece o bairro, mas não conhece o local, né? Se essa prova vai ser aplicada dentro de um espaço físico de uma universidade, de uma escola estadual, em que lugar? Então, às vezes, você até conhece o bairro, mas não conhece o local em si. E outras vezes é bem pior o cenário, você não conhece também o bairro, enfim. Então, mesmo parecendo algo simples, anotem com clareza esse endereço e, se possível, compareçam nesse endereço antes do dia da prova, né? Porque às vezes você vai com alguma companhia, você já verifica, né, se nesse local que você vai tem lugar para esperar, tem próximo lugar para você fazer um lanche, às vezes você sai mais cedo para não se atrasar, que é o ideal, então às vezes você quer ver quais elementos ali de apoio tem próximo, então isso é bem importante. O horário, né? O horário parece piada, mas todo ano a gente pega as reportagens, né, dos principais jornais que já ficam, né, nos locais de prova que são mais numerosos, só esperando quem vai ser aquele candidato que chega no último segundo com o portão fechando. Daí, geralmente, a equipe de segurança que fecha o portão, e daí sai todo mundo na televisão naquele dia, em várias partes do país, a pessoa chorando, por vezes ajoelha na porta, né, no portão, enfim, gente, essa cena é uma cena, parece uma caricatura, né, mas ela se repete, ela não é brincadeira. Então, se você vai com duas conduções, tem gente que vai de trem, ônibus, principalmente as capitais, às vezes a sua cidade é menor, para você isso não é tão relevante, você vai estar muito perto, mas para quem mora em cidades mais movimentadas e capitais, isso é bem importante, porque no final de semana a condução diminui, a gente sabe disso, né? Dias de provas a gente tem na cidade um movimento diferente, porque é mais gente se deslocando, então aquela avenida que você está super acostumado a passar, naquele dia ela está congestionada, porque tem o pessoal que vai de condução pública, tem o pessoal que vai de carro e quer parar na porta, não consegue se organizar antes, quer parar quase dentro do local que vai fazer a prova, a gente sabe que tem gente que tem esse movimento, e isso vai tumultuando muito a área de prova. Então, se vocês conseguirem se organizar para passar antes e aprender o caminho, já ter uma estratégia de que lugar que vocês vão descer, se você vai usar transporte público, se você vai, né, de condução própria, onde você vai estacionar, enfim, esses elementos não são brincadeira, porque se eles fossem, a gente não veria os repórteres esperando acontecer a tragédia para passar lá, né, na TV, o candidato chorando com o portão fechado. Então, atentem-se a isso, cheguem antes, porque se vocês conseguem chegar com esse tempo, toma uma água, né? Espera com calma essa abertura. A hora que o portão abre, você já vai, né, adentrando o espaço da prova, lendo com calma as instruções de andar. Às vezes você pegou prova, né, numa instituição de grande porte, daí você vai se localizando. Por quê, gente? A ansiedade que esses elementos iniciais geram vai reverberar na hora da prova. Então, se você pega trânsito, chega em cima da hora, chega faltando um segundo, você não tem tempo praticamente de localizar nada, não consegue passar num banheiro antes, você acha que o seu cérebro passa por isso imune? Não,
você já vai pilhado sem estar lá para fazer sua prova. Daí você vai ficar projetando, nossa, por que eu não fui antes? Ah, agora eu vou ter que sair, agora eu estou com sede, desse tomar água não passa. Por quê? Porque você acelerou o seu metabolismo, você já pilhou antes de começar a sua avaliação, antes de começar a sua prova, tá? Então, tomem cuidado com esse ponto, principalmente, lógico, né, para não perder a sua prova, né, isso é o principal, mas num segundo plano, para você não colocar o seu organismo em ansiedade. Porque se você passa por uma situação de estresse minutos antes da prova, toda situação de estresse, ela libera no nosso corpo cortisol. E o cortisol é justamente, né, a sensação que a gente tem de fuga, de medo, é a nossa montanha-russa cognitiva. Então, todos aqueles elementos ali que você vai ficando ansioso, preocupado de perder, de chegar depois de não achar, toda essa ansiedade que vai gerando no seu corpo, a sensação para a sua cognição é como se você estivesse na montanha-russa, é como se ali você tivesse ido para um parque de diversões, naquele brinquedo mais complicado de ir. Então, essa é a sensação do seu corpo, né? Quando o seu cérebro vai liberando a mensagem, né? De todos esses neurotransmissores aí da nossa cognição, e o principal, né? Da ansiedade, do medo, da fuga, é exatamente o cortisol que faz isso com a gente, né? E daí, para baixar esse cortisol, você precisa de pausa, você precisa de exercício de respiração, e isso vai atrapalhar muito você, porque toda energia que você vai gastar para voltar à calma, você vai deixar de usar lá na hora principal, que é acionar a memória, poder fazer as correlações da sua prova. Então, atente-se a esse movimento aí logístico, certo? Agora eu vou passar o próximo item, a professora Vera vai compartilhar com vocês. Então, agora nós vamos falar dos aspectos biológicos. Nós sabemos, né, que tudo que é bom para a saúde é bom para a cognição e para que vocês tenham realmente uma performance bem alta no dia da prova. Claro que quem mais cuidou da saúde durante esse tempo também está sendo beneficiado, mas nós ainda podemos fazer boas coisas, não é? Então, quando vocês estão estudando, tudo isso é muito importante, e no período de provas também. E aí nós temos algumas coisas que são importantíssimas, como atenção ao tempo de sono. Vocês sabem que nós temos, né, muitos neurotransmissores e eles só atuam de forma satisfatória, não é? Se nós dormirmos um tempo considerável, e a hora de ir dormir também é importante. Nós sabemos que, na atualidade, né, muitas coisas distraem o nosso sono e nós não temos mais uma regularidade de dormir mais cedo. Mas se nós pensarmos em todos os nossos neurotransmissores que são ativados durante o sono, e eles também têm horários para serem ativados, nós deveríamos ir dormir por volta das 22, não é? No máximo, gente, às 23, e aí, ideal, às 21 horas. Mas isso numa rotina de toda a vida, não é? Mas nós já sabemos que nós não fazemos isso. Mas com isso nós também estamos deixando o nosso cérebro mais pilhado, como disse a Aline, porque todos os nossos neurotransmissores, que são muitos, eles vão se ativando em horas do nosso sono, durante o processo de sono. E aí vocês poderiam perguntar assim, mas então se a gente for dormir às 3 da manhã, ele vai sendo ativado a partir daí. Não, eles têm horários. Então, muitas vezes, nós perdemos o melhor horário de ativar algum neurotransmissor que será importante. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, mas depois, até se vocês quiserem, vocês podem buscar. Cada neurotransmissor ele tem um tempo, um horário que ele está na janela ótima para nós. Então, o sono é muito importante, muito, muito, muito. Ele sempre é importante durante toda a nossa trajetória, mas se a gente já negligenciou muito esse sono, então vamos pensar daqui para frente e ir organizando o nosso sono para que no dia da prova vocês estejam
não é? Numa performance mais otimizada. Alimentação saudável, tudo aquilo que eu vou falar aqui, gente, é para a vida toda, não é? Mas a gente vai enfatizar que na proximidade das provas isso vai ser também fundamental. Então, priorizar uma alimentação saudável, com comidas cruas, né? Garantir verduras, frutas, não é? Para que realmente a gente possa nutrir o nosso organismo, que é diferente de comer apenas. Nós precisamos nutrir. Nosso organismo ele funciona a partir dos nutrientes. Se nós não temos nutrientes, o nosso cérebro, inclusive, ele vai comandar para que a gente vá tirando de um monte de lugares que ainda resta um pouquinho. Só que se a gente está muito longe de uma alimentação saudável, ele não tem de onde tirar. E o nosso cérebro funciona também como, gente? Pela alimentação, né? Nós somos aquilo que comemos, não é? E então, nós precisamos nutrir o nosso corpo. E nutrição é alimentação saudável. Então, vamos procurar. Aí, se a gente não tem esse hábito, né, de ter uma alimentação saudável, a gente já tem alguns prejuízos aí, mas não tão severos. Mas vamos otimizar próximo às provas, quando vocês estão estudando, porque tudo isso vai repercutir na nossa cognição e na emoção também. Ingestão de água também não é um hábito, nós perdemos esse hábito, né? Mas nós precisamos de muita, muita água, não é? E o nosso cérebro, então, precisa mais ainda, não é? E quanto mais, não é que a gente vai se inundar de água a partir de agora, porque nosso organismo, se nós começarmos agora a querer inundar o nosso organismo, ele nem vai aceitar. Mas a gente vai ingerindo um pouquinho mais, e quanto maior hidratação nós tivermos, nosso cérebro vai funcionar de uma forma mais clara, mais objetiva. Então, vocês vejam a importância de todos esses aspectos, que são os aspectos que a gente deveria levar para a vida, não é? Eu já disse, estou repetindo de novo, que é para, né, ficar bem gravado aí. Realizar exercício de alongamento e ou meditação nesses movimentos aí da prova, mas a gente também precisa exercitar esse corpo o tempo todo, que eu acho que para os jovens a gente não precisa falar muito disso, porque o que eles mais gostam é de agitação, não é? Mas é importante que agora, no momento de prova e de estudo, a gente desacelere um pouquinho, não é? A gente faça alongamentos, a gente faça exercícios de meditação, ou de ficar um pouco recluso, deixar a nossa mente um pouquinho sossegada, deixar ela, né, ter um pouquinho de sossego, não é, que isso vai ajudar. Ter atividades que permitam, né, que a gente tenha, né, um bem-estar. Aí cada um tem a sua. Cada pessoa tem um perfil diferenciado. Uns gostam de mais silêncio. Então, nesses momentos aí que antecedem a prova, tentem se dar esse momento. Eu quero um pouco de silêncio, eu gosto de caminhar, eu gosto. Então, veja aquilo que causa bem-estar para vocês, desde que não seja uma agitação completa que vai deixar vocês ainda numa adrenalina muito alta, que aí também nós não podemos garantir que o seu cérebro vai funcionar tão bem se ele tiver uma adrenalina total. Mas procure privilegiar aquelas atividades que vocês gostam. Aqueles que gostam, né, de alguma coisa, uma alimentação diferente, também se deem a esse prazer, não é? Porque se vocês tiverem prazer, vocês também estarão mais preparados para a prova. E cuidado, né, com o uso de substâncias que possam alterar o funcionamento do seu cérebro. Nós sabemos, não é, que muitas substâncias, elas aceleram ou elas tornam o nosso cérebro mais lento. Então, evitem. A água, nesse momento, é a melhor coisa que nós podemos oferecer ao nosso cérebro. Então, todas as demais substâncias, elas devem ser evitadas. Às vezes a gente fala assim, vamos levar um chocolate para
ter lá, mas vamos lembrar, chocolate pode ser estimulante por um lado, mas por outro lado, ele também pode estimular de um jeito e trazer aí uma sobrecarga no nosso organismo. Então, o que seria melhor? Água, frutas. Vamos pensar no dia da prova. Antecedendo, vocês sempre vão trazer aí uma alimentação o mais saudável possível. No dia da prova, tem uns que gostam, né, do chocolate e tudo, mas a gente precisa pensar 2 vezes. Talvez uma fruta seja mais adequada do que o chocolate. Nada contra o chocolate, porque eu adoro chocolate, né? Mas tem movimentos que a gente precisa pensar no que é o melhor, tá? E com isso, gente, se vocês fizerem isso, o cérebro de vocês vai estar muito mais atento e eles poderão usar o cérebro vai poder usar todas as ferramentas que nós temos disponíveis, não é? E é por isso que a gente vai trabalhar agora alguns aspectos cognitivos, porque essas ferramentas cognitivas, elas poderão auxiliar muito, e na realidade são essas ferramentas que possibilitam que a gente faça tudo na vida. Tudo que a gente faz no cotidiano são essas ferramentas que nos possibilitam. E para o dia da prova será mais importante ainda, porque a gente vai fazer alguns destaques. Isso aí, Vera. Vamos aproveitar que a professora Vera destacou bastante o exercício, a água, o sono, e eu queria compartilhar uma questão com vocês bem bacana, que eu tenho feito esse exercício que a professora Vera falou, estou intentado, porque é muito difícil mesmo, né? Nesse modo de rotina que a gente se coloca, os eletrônicos, tem tudo isso também, né? Na nossa vida para a gente administrar o sono. Mas olha que curioso, o Hospital das Clínicas tem feito uma discussão por meio de um grupo que eles estão acompanhando de crianças e adolescentes, mas eles estão percebendo que os resultados estão valendo e estão ampliando para jovens e adultos também. Olha só o que eles estão descobrindo e falando bem, né? Mais bem ainda do nosso horário de sono para aprender. Que a nossa aprendizagem, ela se consolida, não é enquanto a gente está nessa ação de ler, fazer lições e ir para aula. Aí tudo a gente está alimentando o nosso cérebro, né? Mas é na hora do sono que essa aprendizagem constrói raízes e se fortalece. E o que esse grupo, então, tem estudado? Que a nossa área do cérebro aqui do ladinho, que chama têmporas, né? Essa área que um pouquinho em cima dos nossos ouvidos, é uma área que chama têmpora. E é bem nessa área que as nossas aprendizagens durante o dia vão ficando, né? Que aqui tem uma área bem famosa chamada hipocampo, que é uma área que a gente vai guardando não só as aprendizagens da escola, mas uma receita que você foi ajudar a fazer, um caminho novo que você teve que percorrer, né? Um movimento novo que você fez no skate, enfim, tudo que você vai aprendendo tem que ficar num lugarzinho durante o dia. E eles estão estudando esse movimento, eles já sabiam que o hipocampo é um lugar muito importante para a gente guardar memórias, mas agora eles estão pondo mais energia nesse estudo. E o que eles falaram que vai combinar com o que a professora Vera trouxe? Que essas aprendizagens de qualquer área, elas vão ficando aqui nas têmporas, no hipocampo. À noite, né, quando nós vamos dormir, é que elas vão migrar. Nós vamos ter todas as reações químicas do nosso cérebro e as nossas memórias migram, elas caminham, elas saem aqui dessa região, que é como se fosse temporária, e vai para a nossa área principal de memória, que é o nosso lobo frontal, que é bem essa área aqui, né? Bem da nossa testa, logo esse início do nosso crânio, essa área de frente que a gente chama de lobo frontal. Então, por isso, eles estão, mais uma vez, né, reforçando a importância do horário de sono, porque se a gente não tem um horário de sono adequado, o que acontece? A gente estuda, lê, faz, mas a gente fica com aquela sensação, nossa, esqueci, ai, tá tão difícil, parece que tá me dando branco. Então, eles estão estudando isso. Eu achei muito interessante esse estudo, porque a gente sempre, né, fala bem do sono, mas agora tem um grupo especificamente estudando. E outro elemento que a professora Vera trouxe, né, que eu contei para vocês que é difícil mesmo,
que eu também estou tentando melhorar, é o horário, né? E daí a gente fica desesperado com os estudos lá da equipe do Hospital das Clínicas, que é exatamente o que a professora Vera trouxe. Das 8 da noite até meia-noite é o horário de melhor trânsito para a nossa memória passear pelo cérebro. Olha só, as nossas reações químicas, elas andam melhor na nossa cognição das 8 à meia-noite. Então, se a gente conseguir dormir um pouco antes da meia-noite, a gente vai estar ajudando o nosso cérebro a tirar nossa aprendizagem dessa área que a gente esquece, que era só um depósito, e levar para a área que guarda mesmo, que é a nossa área frontal. Então, eu acho bacana a gente pensar nisso, ensinar isso para os nossos colegas, para nossa família, porque aprender, né, envolve isso. Quem aqui tem irmão menor também que vai na escola, então, né, quem tem os avós, que às vezes já vai chegando numa idade também se queixando de memória, então fica a dica para a gente cuidar bastante desse nosso horário de descanso, porque a nossa memória, ela se fortalece por aí, tá bom? Agora a professora Vera já deu a pista do que nós vamos discutir. Vamos discutir os eixos cognitivos. Eu vou aqui abrir um pouquinho com vocês e daí a professora Vera vai dar continuidade, porque aqui nós colocamos, como ela disse, um resumo, né? São muitas coisas de cognição, mas aqui é o que mais nos interessa para a prova. Ainda nessa nossa fala, né, do nosso cérebro, que área que trabalha mais uma coisa que outra, o que a gente trouxe aqui, ó, nessas bolinhas coloridas? As nossas principais ferramentas para aprender. Olha, por exemplo, né? A linguagem, a memória, a atenção, o planejamento, a compreensão, a construção de estratégias e a nossa capacidade de estabelecer correlações entre um assunto e outro. Então, essas são as nossas principais habilidades da nossa cognição. É com elas que a gente aprende a vida toda, de quando nasce, do bebezinho até o idoso, até a hora de falecer, né? A gente aprende ao longo da vida, a vida toda. E essas funções cognitivas, elas ficam nesse grupo, né? Que a gente está falando aqui. Atenção, memória, linguagem, todas essas habilidades. Mas essas habilidades, elas também têm uma chefia, que a gente fala que é a nossa torre de controle, né? O cérebro tá lá, todas as partes trabalhando, mas tem uma área de chefia do nosso cérebro, né? Que é a nossa torre de controle, o nosso maestro, que é justamente essa parte aqui da frente, que a gente estava falando agora da aprendizagem, né? Quando a gente consegue ter um sono adequado, que é essa área de funções executivas. Por que essa área é importante? Porque essa área, como maestro, ela vai ajudar todas as outras habilidades a se organizar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando eu estava falando da logística, você pega o seu endereço de prova e já pensa assim, nossa, eu já fui nesse lugar, eu não fui. Ah, deixa eu perguntar para um amigo, alguém da família, qual é o caminho mais rápido. Enfim, todo esse movimento de planejar, por exemplo, que você tem que chegar no horário, que condução é mais fácil, ou se der algum problema no caminho, você tem que descer da condução, correr, achar outra estratégia, né? Todo esse movimento é essa chefia do cérebro que está fazendo, essas são essas funções executivas, é o nosso maestro. Quando você pega a sua prova e pensa assim, qual atividade eu faço primeiro? Ou você está indo super bem numa questão, de repente você fala, bom, essa questão aqui, estou com dificuldade, o que a gente pode fazer, né? Deixa ela para depois e vai para de baixo, assim por diante. Você não pode gastar todo o seu tempo em uma questão. Por quê? Porque a prova ela tem horário. Então, a hora que você senta naquela cadeira, o instrutor da prova põe o horário de início, horário de término, o horário básico que você não pode sair da sala, mesmo que você já tenha terminado ou que você desista. Tem um horário que você tem que ficar lá mínimo. Tudo isso você vai regulando, você vai olhando no relógio, você vai pensando assim, nossa, essa prova eu estou achando mais difícil, então eu não vou perder tanto tempo em algumas questões. Ou se você achou aquela questão fácil, você vai com agilidade até o final para ver o que tem ali, se essa prova te dá pistas, enfim. Então, o que eu estou contando para vocês? Que esse manejo, ele não é natural, né? Não é assim, nossa, eu nasci com isso. Não, a gente nasce com essa habilidade, mas é a gente que vai trabalhando para ela melhorar. Então, é você que vai sentar ali na prova e decidir
como esse maestro aí do seu cérebro, essa cognição vai trabalhar, como você vai dividir o seu tempo, em que questões você vai gastar mais energia, porque você julga que ler um pouco melhor aquele enunciado vai te dar uma pista mais adiante, né? Na redação, por exemplo, tem trechos, tem conceitos, palavras bacanas, potentes ali nas perguntas que podem te dar dicas. Às vezes, uma palavra que você gostou, achou que combina, você pode usar mais adiante na redação. Então, esse movimento, né? Esse planejamento que você tem ali, ele não é, como eu estava dizendo, aleatório natural, né? É toda essa área do seu cérebro, que é o seu maestro, que está te ajudando a tomar essas decisões. Né, e aí Vera? é bom lembrar também, falando em lembrar, vamos falar um pouquinho de memória, que vocês precisam estar sossegados, porque está tudo lá na memória. Se vocês prestaram atenção, né? Porque toda a nossa aprendizagem, o caminho é via nossos órgãos e sentidos. E aí, nos nossos órgãos e sentidos, ele presta atenção ao mundo. E ele vai guardando na memória aquilo que foi significativo. Eu vou falar bem rápido, porque a gente tem aí algum pouco tempo e a gente tem algumas coisas importantes ainda para falar. Mas vocês se acalmem, leiam com calma, com paciência, porque está lá na memória. Vocês só precisam fazer com que venha à tona a partir, né, daquilo que vocês estão vendo. Então, se vocês tiverem uma calma suficiente, não uma calma que, né, deixe vocês fora ali daquele movimento, vocês precisam estar atentos, né, à prova, mas com calma suficiente para que a memória possa trabalhar e trazer esse conteúdo à tona, porque está lá, não é? E é muito importante esse momento, esse movimento. Vocês têm que ser confiantes que está lá, que vocês já estudaram, vocês tiveram um percurso e que vocês vão fazer uso, né, dessas ferramentas e vai dar tudo certo, tá? Mas desde que vocês realmente tenham essa consciência, né, que está lá. Então, o que esses exercícios ou aquelas atividades, aquelas questões, não é, estão dizendo e que vai repercutir ali, que vocês vão trazer à tona para poder responder. Então, isso é importante também. E agora, eu não sei se a Aline vai trabalhar mais algum aspecto aqui, eu queria fazer só uma parte em relação à estratégia. É claro que cada um vai ter uma estratégia diferenciada, mas ter uma estratégia para fazer a prova é fundamental. Então, não sei qual vocês vão escolher, mas é importante. Por quê? Porque todo o cérebro vai se organizando para seguir a sua estratégia. Inclusive, nós trouxemos um exercício aqui só para mostrar, para ilustrar. Tá? Esse não é o exemplo da estratégia, porque cada um pode descobrir uma e já devem ter aí alguma estratégia que vem sendo utilizada nas provas durante todo esse percurso, que seja eficiente, não é? E aí, não sei, a gente pode ir para lá, Aline, depois talvez volte aqui. Podemos sim. Vou clicar no nosso exercício aqui para a gente pensar um pouquinho nas questões, né? Como a professora Vera disse, de estratégia, de atenção. Gente, a irmãzinha da memória é a atenção, hein? Vamos com atenção. Elas andam de mãos dadas, né? Então, agora, gente, é um desafio para vocês. Eu quero que em 10 segundos vocês descubram a sequência. Onde que está essa sequência de números de 1 a 9? 10 segundos. Agora só me digam, quem conseguiu achar essa sequência? Coloca aí, eu consegui, eu não consegui, só para a gente ver aí como que vocês estão. Ninguém fez o exercício?
Descobriram a estratégia? É. Olha qual foi a instrução da professora Vera. Tem uma sequência aí dos numerais de 1 a 9. Tem vários numerais aí que a gente não precisa, que são os distratores. Estão aí para atrapalhar, mas é assim que acontece na vida, né, gente? Na prova não é assim? Você está querendo lembrar de alguma coisa, vem outra na mente, tá lendo um trecho que você está lembrando de algo parecido, mas aquele trechinho escapa da sua memória. Então, atentar-se à instrução também é importante. O que de verdade aquela prova está pedindo, o que o exercício está pedindo. Aqui era tranquilo, 10 segundos e achar sua rota visual de 1 a 9. Posso pôr o quadrante, Vera? Pode. Então, gente, como vocês não me disseram se vocês usaram alguma estratégia, aqui eu coloquei como exemplo. Não estou dizendo que essa é a estratégia, porque aqui foi formulado desta forma, então a estratégia está casadinha ali com essa possibilidade. A estratégia aqui, por exemplo, se eu ir por quadrantes, eu vou achar essa sequência. E agora eu queria que vocês achassem em 5 segundos essa sequência. Conseguem achar? Quem conseguiu? Fala aí, consegui. Ou então nem fiz. Vou passar a setinha. Então, todos os numerais, né? Além do 11 em diante, eles estavam aqui só para tumultuar a nossa visão, porque a instrução da professora Vera foi localize, né? A primeira dezena, de 1 a 9. Vamos lá, ó. 1, o 10 ele está aqui, mas a gente poderia ver na sequência, ó. 2, 3, 4. Olha o 5 aqui apagadinho, mas está aqui. 6, a mesma coisa. 7, 8, 9 e voltamos aqui para finalizar. Aqui é um exemplo, gente, bem bacana, né? Porque se nós pensamos uma estratégia para fazer a prova, nós vamos ter mais vantagem de quem fica lá perdido diante de tantas questões. Nós sabemos que tem um tempo para responder. Então, quem já está acostumado com uma estratégia, usa a sua. Ou vai, no dia da prova, tentar usar uma estratégia. Qual que é a estratégia? Não sei qual que vocês vão escolher, mas eu vou lendo as questões, vou respondendo aquelas que eu já tenho facilidade e não perca. Se uma está demorando muito, está me causando ansiedade, o que eu faço? Posso deixá-la para depois, porque posso acertar outras questões que estão mais de acordo com aquilo que eu já vi, que eu já estudei, e aquela eu volto nelas posteriormente. E essa é uma estratégia, vocês podem ter outra. Por quê? Porque às vezes vocês ficam parados numa questão, além do tempo estar correndo, vocês começam a ficar ansiosos porque aquilo está muito longe, e aí vocês começam a se sentir, não é? Que não tem a resposta. Então, não se detenham muito numa questão muito difícil. Mas também arrumem a estratégia que vocês estão acostumados. Se não tem nenhuma, tenham uma estratégia no dia, aquela que te deixe fazer a prova com mais sossego, com mais consistência, ok? Aqui só foi um exemplo para a gente entender que é necessário ter estratégia. Ou nós temos uma melhor performance quando a gente tem uma estratégia para fazer a prova. Certo? Lembrando sempre que o tempo é importante. Então, também tenham essa questão ligada ao tempo, não é? E ainda tem que passar depois, né? Na folha de resposta. Muitas vezes vocês respondem tudo, mas depois não dá tempo de passar na folha de resposta. Aí começa a ficar ansiosos. Aí, na hora de passar, pula uma. Só que pulou uma e aí toda a sequência vai ser atrapalhada e vocês tinham muitas questões que sabiam que estavam corretas, só que se atrapalharam lá na hora de preencher a folha de resposta. Então, a estratégia é algo importante. Eu vou voltar na imagem, Vera,
que a Emily colocou pedindo para a gente retomar a questão do quadrante. Então, aqui, ó, a gente tem os números todos misturados. O quadrante era uma possibilidade. Pode ser que vocês, nos primeiros 10 segundos que nós demos, pode ser que teve pessoas que falou assim, deixa eu olhar por linha, então ir olhando em linha reta. Outra pessoa pode ter falado assim, eu quero ver coluninhas. Porque qual que era a instrução? Em 10 segundos, localizar aqui de 1 a 10. Né? Então, se você estivesse fazendo isso impresso, o que a gente ia pedir então? Olha, então eu vou te dar um lápis, uma caneta, um marca-texto, em 10 segundos você vai marcar só a sequência de 1 até 9. Mas esses exercícios de atenção, por que eles são bacanas? Até para a gente, às vezes, entrar na internet, parece brincadeira assim e usar, porque eles põem uma organização na nossa mente. Então, esse exercício, o ideal, se a gente fizesse ele impresso, era a gente marcar em sequência. 1, cadê o 2, 3? Não só marcar aleatório, mas marcar uma sequência. Quando a gente faz esse exercício também, esse, por exemplo, às vezes a internet tem aquele outro das cores, né? Para a gente observar a quantidade de cores que aparecem nos quadrantes. São exercícios que ajudam o nosso cérebro a focar, a ter atenção. Porque, como a professora Vera comentou, às vezes você está numa questão e você mais ou menos estipula, olha, não posso passar mais que 7 minutos em uma questão. Por quê? Porque se eu ficar 10, 15 minutos em uma só, isso vai me fazer muita falta. Então, será que a sua estratégia pode ser essa? Chegar, calcular o seu tempo de prova e, né, dividir o seu tempo de prova pelas questões. Aí você fala, bom, eu tenho aqui uns 6 minutinhos por questão. Em uma você vai ser super tranquilo e vai ganhar tempo, a outra você usa um pouquinho mais, mas né, nesse exemplo que a gente está contando. E daí, como a Emily falou do quadrante, né, Emily? Por isso que eu voltei aqui, ó. Aqui os números estão misturados. O que isso está querendo representar para nós, né? Se fosse a nossa prova, o nosso desafio. Que a nossa atenção ela tem que estar focada. A instrução da professora Vera foi qual? Localizem de 1 a 9. Então, se a nossa mente fica se distraindo, nos 10 segundos a gente não conseguiria localizar. Aqui foi só visual. Eu comentei que a gente podia fazer marcando colorido, tudo. O que chama isso? Isso chama atenção. Porque a nossa atenção, ela tem que ser focada, mas ela é mais inteligente também quando ela consegue ser dividido. Quer dar um exemplo em casa? Às vezes você está estudando com a música ligada. Né? Você está ensinando o seu cérebro a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem uma que a gente vai fazer melhor, né? Mas você está fazendo o quê? Atenção focada versus atenção dividida. Esse exercício trouxe isso. A nossa atenção focada era seguir a instrução da professora Vera. E a atenção dividida? Nossa atenção estava dividida aqui com vários números que não nos interessavam. Daí sim veio o quadrante, ó, Emily, que você comentou. A ideia do quadrante é assim, que estratégia mental a gente poderia usar? Olhar linha, olhar grupinhos como esse aqui. Então, em que movimento, em 10 segundos, que era pouquíssimo tempo, a gente poderia achar a resposta, tá, Emily? Se você ainda tiver alguma dúvida, você anota que a gente retoma. Mas a ideia do quadrante, como a professora Vera disse, não é só o quadrante. Aqui a gente deu essa dica. Tá? Que é um exemplo de como a gente, na hora que você bate o olho na sua dificuldade, você tem que achar um caminho, né? Por exemplo, dia de redação. É bem legal você já ir lá no dia da redação e já ver o tema, porque às vezes tem enunciados tão bem elaborados que te dão pistas de uso de uma palavra, né? Alguma coisa conceitual que você pode usar lá na sua redação. E às vezes você passou a prova inteira e não foi lá olhar o tema da redação. Né? De repente, a redação era sobre os desafios que a gente tem no Brasil por conta da desigualdade, ou como é que a gente, né, se reorganiza pós-pandemia. Vamos supor que fosse isso. Vai ver umas 5 questões falava disso, e você nem tinha olhado ainda o seu tema de redação, né? Então, são essas dicas que a gente tem que se organizar, que aqui a gente está chamando de estratégia, para você não boiar em coisas que você poderia dar conta. Tá? Então, a ideia da estratégia é cada um tem a sua, mas você precisa ir com uma estratégia. Se você senta lá na prova e entrega para o universo, a chance de dar errado é muito grande, né? Porque daí você não está calculando o tempo, você não está prestando atenção nas palavrinhas-chave importantes,
né? Às vezes tem um enunciado que te dá dica até de outras respostas. Quando a gente fala dica, não é que a resposta vai estar lá igualzinha, né? Mas às vezes uma perguntinha era do capitalismo. Vai ver a pergunta 3 atrás, contava uma historinha, por exemplo, do século XX. Será que ali tinha uma pista que te ajudava a pensar na resposta? Então, esse é o exercício de atenção. Atenção focada, atenção dividida, né? É aquilo que as avós falavam para a gente tem que olho no peixe, olho no gato, né? É esse o ditado, porque você está ali trabalhando com muitas variáveis. Fora isso, vai te dar sede, fora isso, às vezes você quer ir no banheiro, fora isso, às vezes te dá um pouquinho de ansiedade. Então, você está ali lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, né, Vera? Acho que o sinal da professora Vera está retomando aqui. A Emily deixou um recadinho. Perfeito. A Emily contou para nós que imaginou a resposta em círculos. Perfeito, Emily. A sua ideia foi organizar de forma circular. Muito bem. É isso mesmo, a estratégia pessoal, né? Isso, desconsiderando qualquer valor que não inove. Perfeito, Emily, é isso mesmo. Então, a estratégia é isso, né? A gente faz esse elemento aí de organização cognitiva. Nós vamos passar para a última imagem. Eu acho que o sinal da professora Vera está sendo retomado, né? A internet é pronto, ó, já estou vendo aqui a professora Vera. Então, prontinho, Vera. Deixamos no jeito para você tocar agora. Então, vocês viram que se a gente tem estratégias e cada um vai achar a sua, inclusive a questão, a Emily até falou, né, que depois que ela pensou nos círculos, ela achou mais fácil, então ela também achou uma estratégia, não é diferente. E na prova é a mesma coisa. Aqui, este quadro, o que ele traz para nós? Ele traz os eixos cognitivos do Enem, que está em todas as áreas do conhecimento. Então, todas as áreas vão usar isso aqui. Dominar linguagens, e aí a gente pode lembrar, linguagens é a nossa língua, não é mais a linguagem das diferentes áreas, a linguagem artística, não é? A língua estrangeira, a química tem uma linguagem própria, cada área de conhecimento tem uma linguagem própria, não é? E nós precisamos ter domínio desta linguagem. Por quê? Porque isso vai estar contando em todos os eixos aqui, todas as áreas. Só para a gente exemplificar, às vezes a gente está lá numa questão de matemática, mas se a gente pensar que lá tem símbolos, não é? Que tem um gráfico, então, quer dizer, nós aprendemos em outras linguagens, por exemplo, quando a gente trabalha com arte, a gente trabalha muito essa questão, não é? Do espaço. Então, quer dizer, tem várias coisas e vários elementos que a gente pode buscar, né, de uma linguagem para outra. Então, na realidade, esses eixos aqui
um está conversando com o outro, a gente nem consegue falar de um sem tocar no outro, de tão imbricados um no outro, não é? Que eles estão. Então, dominar diferentes linguagens, isso vai ser importante. E aí vocês vão poder lembrar de uma frase que muitos alunos falam, né, durante o percurso aí, que o professor... Aí a gente vai falar exatamente da língua portuguesa, né, que o professor de matemática às vezes cobra, né, do aluno, mas olha a forma com que você escreveu, ou pensando na questão do espaço, da arte, olha como você organizou a sua resposta. Então, quer dizer, se a gente trabalha com diferentes linguagens, a gente organiza aquele exercício de matemática de um jeito muito mais estético e que facilita a nossa aprendizagem. Lá na prova também vocês vão poder olhar para isso. Vocês vão poder fazer correlações, não é? De elementos que também auxiliam vocês. E aí, voltando à questão da língua portuguesa, às vezes vocês ficam bravos, né, com o professor de matemática que cobra lá uma redação, né, uma expressão da linguagem fora, né, do uso, e aí vocês falam, mas isso é matemática, mas não é, tudo está interligado. E aqui vocês vão ver muito isso. Precisa dominar as diferentes linguagens. A prova, como vocês sabem, elas trazem muitas imagens, não é? Não só na área da arte, mas quando está falando de geografia, na matemática, traz diferentes gêneros linguísticos. Então, isso é importante que vocês tenham passado por tudo isso e façam essa correlação de tudo que vocês já viram. Compreender fenômenos. Então, quais fenômenos? Os fenômenos estão só na área das ciências da natureza? Não, nós temos fenômenos sociais, não é? Históricos. Então, a gente tem que ler de uma forma mais ampla, não é? Para compreender o que está sendo dito, qual é o contexto em que aquilo está sendo dito, enfrentar situações, problemas. A prova toda, a gente está trabalhando com situações, problemas. Então, vocês precisam buscar, né, estabelecer relações em tudo aí que está sendo pedido. Às vezes, na questão, vocês ficam tentando lembrar uma coisa muito específica, mas se vocês olharem de uma forma mais ampla, enfrentando, o que ele está pedindo mesmo? Porque às vezes a gente fica buscando a resposta e esquece da questão. E parece que é meio estranho falar isso, mas não é. Porque tem muitas coisas lá na resposta que podem ser verdadeiras, mas não é verdadeiro para o que está sendo pedido. Então é importante que a gente sempre volte. Olhou uma alternativa, mas isso está falando disso que está sendo perguntado? Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar todas essas problemáticas aí, e a prova é toda embasada em situações, problemas. Não vai trazer lá só uma questão de certo e errado. Está trabalhando num contexto que vocês têm que pensar para responder. Construir argumentação, não é? E essa construção de argumentação não está só na prova da redação. Porque quando vocês veem as alternativas, lá tem uma argumentação e na própria questão já tem toda uma argumentação que vai direcioná-los para as alternativas. Então, todos esses eixos cognitivos, eles estão muito entrelaçados. E elaborar propostas, porque sempre nós temos que pensar que qual é o nosso contexto atual. Quando a gente vai pensar em elaborar propostas na redação, ou quando a gente está buscando a resposta das questões, nós temos que pensar. Nenhuma questão vai trazer alguma coisa que fere. Ou a questão da diversidade, a questão dos direitos humanos. Então, tudo que estiver ferindo isso, já sai dessa questão que pode ser verdadeiro. Então, esses eixos aqui nos ajudam a pensar um pouco no contexto da prova. E não é específico aqui, então, dominar linguagem é só para a área de linguagem e suas tecnologias? Não, todas, porque todas as áreas têm linguagens próprias. Então, todos esses eixos aqui,
eles estão cobrando, porque é só a gente pensar assim, eles estão cobrando em todas as áreas, não é exclusivo, não é? Como eu falei lá, enfrentar problemas, então é da matemática, linguagem é da língua portuguesa. Pensar lá nos fenômenos seria só da área de ciências. Não, tudo está englobado em todas as questões. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai ampliando o nosso campo de visão em relação às questões que estão lá postas. E aí nós conseguimos também estabelecer uma estratégia nesse sentido, não é? Então, é importante que vocês também pensem em todas essas questões. Será que eu já construí boas argumentações? Vocês têm tempo ainda de trabalhar algumas questões. O que é o argumento daquele enunciado? Por que ele está seguindo aquela direção? Em que movimento está sendo essa argumentação? E na hora da redação também. Eu preciso construir uma argumentação consistente, não é? Provavelmente vocês já viram, não é, a questão da redação, para vocês dissertarem sobre. Então, uma dissertação diz que vocês introduzem a problemática, não é? Trazem argumentos para sustentar aquilo que vocês estão propondo, né? Faz a defesa de uma tese e depois faz uma conclusão. Então, esses 3 elementos aí também fazem parte. E não sei, a Aline quer se estender um pouco mais, é que eu estou preocupada aqui com o horário. Não, Vera, acho que é isso mesmo. Nós estamos, né, fechando agora praticamente o nosso encontro. Como a gente tem um tempinho para entrar, né? Então nós estamos descontando agora esse tempinho que a gente aguardou a entrada, então nós estamos dentro do horário, mas acho que essa tela última ela finaliza a nossa mensagem, né, Vera? Que é um olhar integrado, que a gente sabe que não é fácil de construir esse olhar, mas do ensino médio, do jovem, né? Dos meninos e meninas que estão nessa fase, a gente já está exigindo isso, né, em termos de compreensão. Então, essa é uma tela que vai ajudar bastante vocês até agora nesses últimos dias. Essa dica que a professora Vera deixou sobre a redação, né? Peguem temas que a gente, lógico, não sabe qual vai ser o tema, mas a gente sabe que nós temos discussões bem importantes, a gente sabe que a gente vive um momento de bastante desigualdade, né? A gente sabe também que a gente vem aí de um pós-pandemia, a gente também sabe que nós estamos aí num processo bem fresquinho aí da política, né? De como é que a gente convive com as diferenças, como é que a gente respeita as diferenças. Então, são temas aí que a gente, né, imagina que talvez possam transitar. Então, pegue um tema desses, faça um exercício, né? Leve em conta esses 3 eixos que a professora Vera falou, que a gente não pode perdê-los de vista. Construa uma introdução, coloque alguns argumentos, né, dentro desse tema que você está fazendo aí o seu exercício, finalize, porque, por exemplo, sem essa estrutura, sua redação não vai adiante, né? Porque é uma dissertação que é pedido. Então, são essas dicas que a gente pensou em aqui compartilhar com vocês, né? O que vocês não podem deixar de considerar, porque cada um tem seu modo de estudar, seu percurso, mas tem dicas que valem para todos, e é isso que a gente buscou compartilhar com vocês. Né? Essa dica da memória, essa dica do sono, porque você, né, para fazer memória, você tem que estar com o seu sono em dia, porque senão você não tem foco atencional, né? Então, a atenção, o exercício que nós propomos aí para vocês, para a gente brincar um pouco com as questões atencionais. Então, é isso, né? E fechamos aqui com essa tela. Eu também vou me despedir, vou passar a palavra para a professora Vera. Enfim, eu desejo que vocês tenham uma prova de muito sucesso, que vocês consigam cuidar bem, né, do cérebro de vocês, cuidar bem de vocês, do interior de cada um, com bastante tranquilidade, e que essa prova possa trazer bons frutos a vocês nessa escolha profissional, nessa escolha da carreira,
que é o ensino superior, que a gente sabe que o Enem ele tem esse movimento de abrir essas portas para o próximo degrau que vocês vão caminhar, que é o ensino superior. Então, eu desejo aqui para vocês um tempo de sucesso, um tempo bacana, e agradeço a atenção. Também me despeço, foi um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, e que realmente alimente o sonho, porque o sonho vai alimentando a vontade de fazer a prova. Eu sei que é cansativo, todos nós já passamos por esses movimentos de prova, e nós estarmos lá bem com o nosso sonho, pensa assim, o meu sonho está lá, mas o meu sonho, esse é um primeiro passo. E vão tranquilos, tentem se tranquilizar. Claro que se vocês fizerem um exercício antes, né, para ir mais tranquilos, na hora da prova, se começarem a ficar ansiosos, para um pouquinho, uns segundos que vocês parem, vocês reorganizam, não é, o cérebro para ele voltar a um estado mais calmo, não é? Vamos dizer assim, para que vocês continuem. Se acharem que está muito difícil, façam isso como exercício, não é? E saiam de lá bem. Vão bem e saiam de lá bem. Não pensem só no resultado, só no resultado. O resultado virá, com certeza. Claro que se vocês estiverem preparados e conseguirem manter a calma, vocês farão uma excelente prova. Mas pense que isso é um exercício. Vocês terão oportunidades, e se forem muito bem, que todos nós esperamos que vão bem, ótimo. Mas não leva isso como a prova da vida. Vocês terão muitas outras provas pela vida, certo? Saiam tranquilo, vão tranquilo e saiam tranquilo, sabendo que vocês deram o melhor que vocês puderam naquele momento, tá? Boa prova e sejam muito felizes no dia e depois da prova, independente do resultado, porque o sonho vai continuar e vocês já sabem como será o próximo passo. Isso aí. Valeu. Obrigada, Vera. Foi muito bom o nosso encontro. Até mais, gente. Obrigada, Aline, pela parceria. Obrigada.